Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos continuar na presença do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, louvando a Ele com o nosso coração, com as nossas atitudes, adorando todo instante. Nós o adoramos também quando nós paramos, ouvimos o que Ele tem para falar. Isso também é atitude de adoração. E que você possa deixar o seu coração aberto, preparado, né? A sua mente voltada para a palavra de Deus. Não porque eu estou falando, mas pelo que o Espírito Santo de Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Você não veio aqui essa noite à toa, né? Só porque não tinha nada para fazer. O Espírito Santo de Deus nos quer pertinho dele, aqui na sua casa, para estarmos ouvindo aquilo que ele tem para nos falar. Ele fala conosco durante todo o dia. Mas para nós ouvirmos, o nosso coração precisa estar aberto, precisa estar sedento, precisa estar querendo ouvir a voz do Espírito Santo. E eu acredito que se você aqui está, você está querendo isso, você está desejando. E isso é muito bom. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Mateus 14. Mateus 14, do versículo 23 a 31. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de dizer que quando o Senhor falou ao meu coração através desse texto, foi aqui, ó. Eu lembro exatamente o lugar onde eu estava orando. Foi numa quinta-feira que o irmão João estava pregando. E aí no final ele nos chamou para a oração. E eu estava aqui nesse lugar orando quando o Senhor trouxe essa palavra para o meu coração, né? E ele falou: filha, fixe o seu olhar em mim. Eu não quero que você olhe nem para a esquerda e nem para a direita. E foi essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. E é essa palavra que o Senhor vai falar aos nossos corações essa noite. Fixe o seu olhar em Cristo. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Vamos ler então. Do 23 ao 31. Mateus 14, do 23 ao 31. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, eu sei que nós damos muita importância para todo o nosso corpo, né? O nosso corpo é perfeito, é de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que você, né, você se olha no espelho, né, você tem agradecido a Deus pelo que você é, pelo que você tem, por você ser perfeito, ter mãos, pés, poder enxergar. Então, eu gostaria de perguntar para você: você já agradeceu a Deus pelos seus olhos? Você já falou: Senhor, nossa, muito obrigado, porque eu posso ver. Muito obrigado, Deus, porque muita gente não vê,
né? Muitos têm problemas na visão, alguns já nascem cegos e não têm esse privilégio de ver como nós vemos, né? De repente a gente tem que usar um óculos, mas continuo vendo, mesmo com óculos eu continuo vendo. Então eu tenho que agradecer a Deus pelos meus olhos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os nossos olhos. Todos nós temos objetivos em nossas vidas e podemos chamá-los de alvo a serem alcançados. Nós sonhamos, fazemos planos, projetos e chamamos de alvo, de objetivo, né? E confiamos no Senhor para nos ajudar nesse alvo, para nos ajudar nesse objetivo. E Pedro, aqui no texto, né? Ele conhecia Jesus. Ele era um dos discípulos e ele conhecia Jesus. Assim como nós aceitamos a Jesus, conhecemos a palavra e muitas das vezes a gente afirma, eu conheço a Jesus. Pedro também conhecia Jesus e até andava com ele. Pedro andava com Jesus, via tudo que ele fazia, prestava atenção em tudo que ele falava. Pedro estava com Jesus. E nós também já ouvimos, né, vários testemunhos aqui, falando do que Deus tem feito, né, dos milagres do Senhor Jesus nos nossos corações, transformando a nossa vida, a nossa casa, nossos familiares, dando emprego para aquele que está precisando. Mas mesmo conhecendo a Jesus, mesmo andando com Jesus, houve um momento aqui nessa passagem em que eles perguntaram, quem é? É um fantasma? Mas se ele andava com Jesus, estava com Jesus, e naquele momento ele assustou, achando que era um fantasma. E era Jesus. Não era um fantasma. Mas mesmo assim, ele pediu, né? Jesus, eu quero estar contigo. Se és tu, quero estar contigo, né? Que eu ande sobre as águas. E Jesus assim fez. O convidou e ele foi. Mas, por um instante, ele tirou os olhos de Jesus. Sabe aquela brincadeira? Eu sei que vocês já brincaram. A maioria dos adolescentes e crianças já fizeram a brincadeira que você fica olhos nos olhos, né? Olho no olho e fala assim, quem piscar primeiro perde, né? Todo mundo já brincou aqui, eu já brinquei várias vezes. Né? Então, quem pisca primeiro perde. E ali naquele momento eu fico imaginando que quem piscou primeiro foi Pedro. Porque quando ele piscou, ele começou a afundar. E aí, quando ele viu o mar revolto, quando ele viu o vento forte, ele piscou, tirou os olhos de Jesus. E aí ele começou a afundar. E imediatamente o que ele fez? Pediu socorro, né? Jesus, me ajude. Naquele momento, ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo um propósito de 42 dias do livro Uma Vida com Propósito. E eu encontrei uma frase, amados, que entrou no meu coração. Sim, tem várias, mas essa eu falei, não, essa eu preciso compartilhar. O que Deus está falando ao meu coração. E ele diz assim, o autor diz assim, nos dias de hoje, o erro mais comum dos cristãos ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Né? A gente ouve muito, eu preciso ter uma experiência com Deus, eu preciso ter uma experiência com Jesus, amém, glória a Deus, temos que ter mesmo, mas não devemos viver assim, só de experiência, nós temos que ter uma vida constante, devemos ter uma constância na presença de Deus, com os olhos fixos no Senhor, não é só na experiência, só de vez em quando, só quando vem no culto, quando a palavra foi forte,
Ou quando você está naquele seu momento com Deus, é 24 horas. 24 horas. Então, ele fala que quando nós buscamos apenas momentos de adoração a Deus, nós estamos errando. Porque nós devemos ser constantes na adoração. Levantar, louvando, já levantar pensando no Senhor, falando com o Espírito Santo, o dia todo, amados, com os olhos fixos no Senhor. Quando nós não podemos tirar os nossos olhos do alvo. Quando nós desviamos o nosso olhar do alvo, nós fazemos alguma coisa errada. Pode prestar atenção. Pode perceber, quando você vê uma situação muito difícil e você não se volta para o Senhor, você se volta para a sua carne, vai fazer a sua vontade, o seu corpo vai padecer depois. E eu tenho certeza que isso acontece com vocês porque acontece comigo. Quando eu tiro os meus olhos do Senhor, o meu corpo padece, a minha família padece. E às vezes eu até ofendo o outro próximo que está perto de mim. Por quê? Porque por um momento eu tirei o meu olhar dos olhos do Senhor Jesus. Eu olhei para a esquerda e olhei para a direita. E não permaneci no alvo. Mateus 6, 22 e 23. Vamos ler? Volta um pouquinho aí para trás. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Amados, vocês prestaram atenção? Como os nossos olhos são importantes. Os nossos olhos é a nossa janela, é aonde a gente vê, aonde a gente deseja, e aquilo dos nossos olhos desce para o nosso coração e a gente faz. Se for coisa boa, glória a Deus. E se for coisa ruim? Porque nós já desejamos coisa ruim já. Nós já olhamos muitas coisas que não agradam ao Senhor Jesus. E aí o nosso corpo sofre. Os nossos olhos é a janela, é aonde entra, vai para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso pensamento. O que nós temos visto? Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo vai padecer. O que nós temos lido, o que nós temos visto no computador, o que nós temos visto no celular, o que nós temos visto na rua, o que nós temos visto dentro da nossa casa, nas quatro paredes, tem agradado ao Senhor? Tem trazido alegria para o seu físico e para a sua alma? Se não tem trazido, amados, então o que você está vendo não é bom. Então precisamos rever o que os nossos olhos estão vendo. Se os nossos olhos estão vendo coisas que não são boas, eles não estão fixos no Senhor Jesus. Porque quando nós estamos olhando para Jesus, a gente nem percebe o que o irmãozinho do lado está fazendo. Se você perceber, você chega na sua casa, você ora em secreto por ele. Você não faz fofoca. Agora, se os seus olhos não estão no Senhor Jesus, a gente já sai daqui falando: nossa, a roupa de fulano estava assim. Fulano falou assado. Não sei quem olhou assim para mim. Não sei quem não me cumprimentou. Quando nós pensamos assim, nossos olhos não estão fixos no Senhor Jesus. Estão fixos em outras coisas, menos em Jesus. Estamos olhando para a tempestade, com medo,
do que vai acontecer. Eu já brinquei algumas vezes lá na minha casa, quando vem a tempestade, eu falo assim, ai, que vontade de comprar uma passagem só de ida para o Japão, sozinha. Eu já falei isso algumas vezes. Mas se os meus olhos não estão no Senhor, amados, eu compro uma passagem para o Japão, vou sozinha e não volto. Mas o meu corpo vai padecer, a minha família vai padecer. Então, quando eu falo isso, aí eu já lembro, meus olhos não estão fixos no Senhor. Né? Eu já peço perdão e falo, Senhor, eu não quero ir para o Japão, não. Me perdoa. Me dá sabedoria, me dá força, me dá ânimo. Que os meus olhos fiquem fixos nos teus olhos, Senhor. Eu não quero piscar. Eu não quero piscar. Porque quando eu pisco, eu faço coisa que não agrada a Deus. Vamos ler mais um texto que fala sobre os olhos. Em Gênesis 3, de 1 a 6. Esse texto é forte, hein? Todos, né, são fortes, mas esse aqui é um dos primeiros, né, que fala sobre o olhar, sobre o desejar. Gênesis 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Olha aqui no versículo 5, né? Vou repetir. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Foi ali onde tudo começou. Aquela mulher viu o fruto que era proibido e desejou, olhou, desejou. E a serpente falou, não, vai lá, porque olha, vão se abrir os seus olhos e você vai saber sobre o bem e sobre o mal, você vai ficar igual Deus. E aí ela quis, desejou, né? Viu que o fruto era bonito. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o pecado ele não vem se apresentar feio diante de nós. Ele vem bem bonito. O pecado, ele se apresenta de uma forma bem bonita, bem discreta, bem sutil, para a gente olhar, falar, nossa, como eu queria. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu pudesse. Ah, se o meu dinheiro desse. Ah, porque fulano tem, eu também quero. E aí onde começa? Vai entrando pela alma, pelo coração, no entendimento. E aí quando vê, já está feito, né? Que foi o que aconteceu aqui com a Eva. Quando abriram os seus olhos, aí entrou o pecado. E nós temos, amados, que prestar muita atenção com o que os nossos olhos estão vendo. Onde eles estão fixos. Onde eles estão fixos. E eu sei que vocês têm lutas, assim como eu também tenho, mas nós devemos aprender
E eu tenho aprendido. Tem um momento que eu choro, tem um momento que eu rio, e tem um momento que eu quero passear, tem um momento que eu quero ficar quietinha, em oração, em adoração. E quando eu vejo o vento se levantar, aí eu falo, Senhor, eu quero continuar olhando para Ti. Não me deixa olhar para a tempestade, porque senão eu vou afundar. Eu acredito que é uma mensagem bem clara, que foi assim que o Senhor falou ao meu coração, dessa forma. Minha filha, fixe os seus olhos em mim. E quando vier a tempestade, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. E algumas tempestades já aconteceram lá na minha casa, e eu entro em oração, fecho os meus olhos, deito e durmo, e deixo a tempestade por conta do Senhor Jesus. E quando eu levanto no outro dia, eu falo, nossa, nem parece que teve tempestade durante a noite. E já aconteceu também com o vento, né? Que a gente mora perto da praia, o vento é muito forte. E já teve noite de eu ficar com um pouco de medo, né? O vento está muito forte. E aí eu lembro, filha, deita, descansa. Eu sou o dono do vento. Eu digo para onde ele vai, o que ele vai fazer. Eu que dou as coordenadas. É só você cuidar dos seus olhos. Ficar com os seus olhos fixos em mim. E deixa que eu estou no comando, deixa que eu estou no controle. Sossega a sua alma, ele diz isso para mim todos os dias. E eu acredito que nesse momento, o Senhor quer fazer duas perguntas para você. O que você tem olhado? Onde está o seu alvo? O que você tem visto? Tem agradado a Deus? Seus olhos são a janela do seu corpo. Se os seus olhos são bons, seu corpo terá luz, será bom. Se os seus olhos são maus, seu corpo receberá o mal, não terá luz, terá trevas. Então nós devemos escolher onde nós vamos fixar os nossos olhos. Onde está o meu alvo? Onde está o seu alvo? Em Jesus Cristo. Aleluias! Você pode ficar de pé?